A Cláudia é engenheira agrônoma, mestre em ciência do solo, é analista ambiental da FEPAM e trabalha na divisão de planejamento ambiental do Departamento de Qualidade Ambiental. Tem atuado principalmente nos temas de recursos hídricos, qualidade das águas, agroecologia, gestão e planejamento ambiental. Participou da elaboração de planos de bacia hidrográfica do Tramandaí e do Apuê, em Andava, e dos trabalhos iniciais de planejamento da bacia Mirim-São Gonçalo. Representa a FEPAM no Conselho Estadual de Recursos Hídricos. E o Rafael é graduado em Geologia pela Federal do Rio Grande do Sul, é mestre e doutor em Ciências pela mesma universidade, atua na gestão de recursos hídricos desde outubro de 2010 até o presente momento. Ele inicialmente trabalhava no Departamento de Recursos Hídricos da Secretaria de Meio Ambiente do Rio Grande do Sul e seguiu na Fundação de Proteção Ambiental da mesma secretaria, ocupando as funções de geólogo, analista ambiental e ponto focal do Qualiágua no Rio Grande do Sul. Bom, então eu vou passar aqui a palavra para os representantes do Rio Grande do Sul. Já agradeço a participação de vocês e fiquem à vontade aí para nos trazer essa experiência do Rio Grande do Sul. Beleza, obrigado. Estão me ouvindo? Sim, Rafael. Ótimo. Eu solicitei que vocês compartilhassem para a gente a apresentação, porque como eu e a Cláudia vamos dividir a apresentação para não haver interrupção no meio aí, né, na transição de um para o outro. Acho que o Jean deve estar com a apresentação aí no ponto, Jean. Enquanto isso, a gente vai conversando aqui sobre nosso tema aqui, né, da palestra que nós viemos trazer para vocês, que é o enquadramento, o monitoramento e os desafios à gestão da qualidade da água aqui no estado do Rio Grande do Sul, né? Então, eu, Rafael Midunho, vou dividir a apresentação com a colega Cláudia Bos-Wolff. Aproveitando, então, a gente agradece, né, o convite, né? É muito bom a gente poder ter essa oportunidade de compartilhar as nossas atividades aqui, os desafios que a gente tem, né? E deu para ver na apresentação anterior a nossa, desafios bem parecidos aos nossos também. Dividir as angústias e anseios também, né, Cláudia? Exatamente. Eu fiz um contato aqui com o Jean, gente, para ele colocar a apresentação. Deixa eu ver se eu posso colocar aqui também, só um minutinho. Ele não. Também tenho. Tranquilo. Rio Grande do Sul. Nós vamos trazer para vocês, então, assim, o arcabouço institucional, né, que nós temos aqui no Estado, como é que está a situação do enquadramento, os processos, né, os métodos que a gente utiliza aqui na elaboração dos planos de recursos hídricos, né, os planos de bacia. Vamos trazer também dois exemplos para vocês de duas bacias hidrográficas aqui situadas na região metropolitana de Porto Alegre, né, que trazem conflitos de uso muito graves, né? São dos rios Gravataí e Sinos, né, que constam naquela lista dos 10 rios mais poluídos do país, né? E, enfim, mas são bacias que dispõem de plano de recursos hídricos, né? E mesmo assim a gente vê que a gente tem dificuldades aí para implementar, então, executar as ações, né, previstas nesses planos que já são desenvolvidos já com esse formato mais recente, né? Aí está aí a apresentação na tela para vocês, que vai ajudar a guiar a nossa apresentação, né, o nosso conteúdo. Pode ir passando. Pode. Aí. Então, aqui nesse segundo slide, nós temos a organização institucional, né? Então, a gestão de recursos hídricos ela é feita no âmbito da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, né? Atualmente, Meio Ambiente e Infraestrutura, né? A Companhia
estadual de saneamento, ela faz parte, né, dessa gestão atual do governo do estado, né? O saneamento ele está junto, né, com o meio ambiente, né? Nós temos 2 órgãos nessa secretaria que eu gostaria de destacar, que um é o Departamento de Recursos Hídricos, que faz a gestão quantitativa, e nós temos o órgão de meio ambiente, que é a FEPAM, que faz a gestão qualitativa. A gente sabe que em alguns estados aí, essa gestão ela é feita no mesmo órgão, né? Aqui nós temos uma separação, assim, digamos, né? Dentro da mesma secretaria, com 2 órgãos, um mais responsável pela gestão de um aspecto ou de outro, tá? Então, por exemplo, ao DRHS, né, cabe elaborar os planos de recursos hídricos e operar a rede de monitoramento quantitativo, né? E a FEPAM cabe assessorar o Departamento de Recursos Hídricos na elaboração dos planos e operar a rede de monitoramento qualitativo, que nós chamamos de rede de monitoramento básico. Pode passar. Essa rede é operada desde os anos 90, né? Desde 1990, mais especificamente, né? Com bacias situadas aqui na região metropolitana de Porto Alegre, Sinos, Gravataí, e também uma bacia do litoral, que é a do Rio Tramandaí, que é a bacia mais importante, assim, né? Tem uma população maior associada, né? Eventualmente, nós fizemos monitoramentos sem série histórica em algumas bacias da região do Uruguai, né? Que é a parte que predomina no norte e no oeste do estado, né? Bom, desde 2016, né, quando a FEPAM assinou o contrato com a Aliágua com a Agência Nacional de Águas, nós entramos, então, na participação do programa Qualiágua, e aí a gente conseguiu reimplantar a nossa rede que estava estagnada e até por problemas de operação do nosso laboratório, nós estávamos com as campanhas de monitoramento suspensas. Então, já ali em 2014, 2015, a gente já começou a retomar, né, essa atividade que tinha sido suspensa em 2013, e aí a partir de 2016 já efetivamente monitorando estações, né, de forma mais regular e frequente. Então, atualmente, né, nós possuímos 221 estações em operação, né, estão distribuídas em todas as bacias hidrográficas do estado, né? Esse quantitativo de 221 estações corresponde a 80% da rede prevista, né, para o estado, né? No entanto, assim, na situação atual, né, nós não dispomos de muitos recursos para essa finalidade. Nós estamos com a operação dessa rede bastante atrelada ao programa Qualiágua, e nós estamos no 5º ano do primeiro ciclo do Qualiágua. Então, assim como outros estados, provavelmente, né, nós dependemos muito da continuidade desse programa num segundo ciclo, tal como estamos vendo aí no caso do Progestão, tá bem? Vamos passar para o próximo slide. Essa aí, então, é uma figura de localização para vocês das nossas estações de monitoramento em operação, tá? Existem, como eu disse, cerca de 20% de estações aí que não constam nesse mapa, que, bom, é a nossa meta, né, de 100% de rede. Pode passar. Então, como eu já havia dito, né, a elaboração dos planos ela é responsabilidade do DRHS, né? Ela é realizada no âmbito de cada comitê de bacia hidrográfica, né? E a FEPAM participa, né, das comissões técnicas de acompanhamento, né? A execução ela ocorreu, né, em 2 momentos, de 2 formas, melhor dizendo, né? Uma, quando o Estado contrata uma empresa de consultoria privada para executar, né, elaborar o plano, né, executar as campanhas de monitoramento, elaborar os relatórios técnicos, né, e um outro cenário que está ocorrendo agora, que é a elaboração dos planos com os próprios técnicos da
do DRH, né, como já ocorreu anteriormente, né. Todos os planos que a gente tem sendo desenvolvidos ou que foram desenvolvidos recentemente, eles são trifásicos, né? Então, tem a fase A do diagnóstico, a fase B do prognóstico e enquadramento e a fase C dos planos de ação, né? Para os mais antigos, né, a gente espera, né, que a fase C ela seja elaborada na etapa de atualização, revisão periódica de cada um dos planos, tá bem? Pode passar. Então, o papel da FEPAM nesse cenário, então, complementando o que eu já havia dito anteriormente, é assessorar, né, o DRHS, compondo as comissões técnicas de assessoramento, né, que são compostas pela FEPAM, DRHS e integrantes do Comitê de Bacia Hidrográfica, né. Nós trabalhamos bastante na orientação quanto aos diagnósticos e prognósticos de qualidade da água, né, orientamos, né, quanto às metas de enquadramento, né, tudo que foi dito agora de tarde, né, a respeito das classes de uso e tal. Os dados de qualidade dos recursos hídricos, né, os dados de licenciamentos e zonamentos ambientais, né, que são ferramentas que nós utilizamos, mas nós associamos nesses planos, né, de recursos hídricos, e também atuamos na efetivação de algumas ações do plano, né, naquilo que nos cabe, né, em cada um deles. Pode passar. Falar um pouco de como é que a gente trabalha com a questão da qualidade da água, né? Nós nos baseamos na resolução 357 de 2005 do CONAMA, né, que estabelece classes de uso e define padrões associados à qualidade, né? É importante destacar que lá na resolução está dito que essas avaliações elas devem ser feitas considerando a vazão de referência, o que normalmente não é feito, né? E como já foi destacado anteriormente em outra apresentação, concentrações, né, de parâmetros que excedam o limite da pior classe, que pode ser a classe 3 ou classe 4, dependendo do parâmetro, né, elas não podem ser classificadas pelos padrões da referida resolução, né? Então, é pior do que a pior classe. A gente vê muito por aqui que quando o valor está muito alto, se joga como classe 4, né? Se trabalha como se fosse classe 4, mas não. Ele pode ser, a condição da água pode ser pior do que a classe 4 para aquele parâmetro, né? Uma outra coisa que não consta na resolução 357 do CONAMA é de que forma a gente faz essa classificação quando a gente diz, a gente está com uma classe 4 e vai para uma classe 3 ou classe 2, mas é baseado em quê? Em todos os parâmetros que constam na resolução, aqueles parâmetros que foram analisados, né? E de que forma isso é feito. Se um parâmetro apenas excede esse limite, a gente classifica o trecho ou a seção de recurso hídrico de acordo com aquela classe, ou a gente tem que fazer uma outra forma. Então, passando para o próximo slide, eu vou trazer um pouco para vocês de como é que a gente costuma trabalhar, né? Então, a gente recomenda sempre, né, que se utilize no mínimo 5 parâmetros, né, para avaliação de qualidade da água, para poder aplicar o percentil 80, né? Mas também a gente vê que em algumas situações, assim, em função até das séries históricas, né, para não se perder as séries históricas numa avaliação, num plano de recursos hídricos, a gente acaba tendo que adotar a moda, né? Pode passar. Então, aqui um exemplo de uma avaliação de qualidade da água na bacia hidrográfica dos Sinos, né? Considerando 6 parâmetros, né? Então, a gente compara o resultado ali, se a gente utilizasse a moda ou a classificação do percentil 80, qual seria o resultado? E a gente vê que, usando o percentil 80, né, nós tivemos mais casos em que a classe, ao invés de ser classificada como 1, seria classificada como 4. Né? Então, assim, o método de avaliação, isso não consta na resolução 357 de 2005 do CONAMA, então, cada órgão acaba por... cada órgão ou cada, né, pesquisador acaba, analista acaba escolhendo o método que lhe parece mais adequado. Pode passar. Né? Então, assim, a nossa recomendação sempre, como eu tinha dito antes, é adotar no mínimo 5 parâmetros de qualidade,
para a gente poder utilizar o preço 180, né? Utilizando a frequência acumulada na definição das classes de qualidade. Exceção a essa regra geral seria justamente o caso de se analisar parâmetros que possuem alguma criticidade, no caso uma toxicidade, como o caso do mercúrio, né? Em que, embora todos os demais parâmetros, né, fiquem numa classe de qualidade melhor, a gente acaba tendo que adotar esse pior parâmetro justamente por conta dessa questão associada à saúde. Pode passar. Agora, então, eu passo a palavra para a Cláudia, minha colega Cláudia, que vai falar mais detalhes sobre os 2 planos que a gente vem trazer aqui para vocês, os 2 processos que a gente vem trazer aqui para vocês. Obrigado. Sim, então, seguindo na sequência do Rafael Midunho, né, vamos falar um pouquinho sobre os planos de bacia do Gravataí e dos Sinos. Pode passar. Esses foram feitos, então, por empresas, consultorias contratadas, né? Foi plano completo. Pode passar o próximo. Então, no caso da bacia do Rio Gravataí, foi feito o enquadramento em 2012, caso a bacia do Gravataí tinha um enquadramento anterior a isso, mas aí ele teve que ser, com a mudança, né, da resolução, então teve que ser ratificado, né, no caso, porque praticamente continuou o mesmo enquadramento, mas foi, então, tem até a resolução do Conselho de Recursos Hídricos, né, com horizonte para 20 anos, né, e os parâmetros que foram considerados para o enquadramento foi o oxigênio dissolvido, a DBO, coliformes termotolerantes e fósforo total. Pode passar. E aí, assim, então, é o mapa, né, da bacia, bem o quadradinho ali à esquerda, embaixo, mostra o Rio Grande do Sul, com em vermelho ali a bacia, né, para localização, então é uma bacia que tem uma boa influência urbana, né, na região metropolitana de Porto Alegre, e foram enquadrados, então, aqui o curso hídrico principal, né, do Gravataí, em verde, então, é a cor da classe 2, no caso, e o vermelho, classe 4. E nesse mapa seria, assim, a meta de enquadramento para esse momento, né, atual. Então, uma vez que foram feitos, foi feito o enquadramento, então, as metas de enquadramento a gente disponibiliza até na FEPAM, né, que é o órgão ambiental de licenciamento, justamente a meta atual, essa é a base que se utiliza para os licenciamentos. Né? Pode passar o próximo? 5 minutos, viu, Cláudia? Então, a Bacia dos Sinos foi, então, enquadrada em 2014, horizonte 25 anos, e considerado OD, DBO, coliformes, e o fósforo e nitrogênio não foram considerados para enquadramento por causa de concentrações muito elevadas. Pode passar o próximo. E também é o mapa dos sinos, né, mostrando o enquadramento atual. Pode passar o próximo também. Aqui a gente mostra as principais ações, né, que constam nos planos, então um do lado do outro, para a gente ver que é quase a mesma coisa, né, tanto para o Gravataí quanto para o sino. A principal ação está voltada para o esgotamento sanitário nas áreas urbanas, né, que em geral é o trecho mais baixo de ambos os rios. E os desafios é coleta e tratamento de esgoto sanitário, né, na região mais baixa, né, no médio, sinos, no caso, monitoramento de agrotóxicos, né, e na área mais alta, né, que é onde tem mais agricultura, ou médio, no caso do Gravataí, e recuperação de nascentes, né, ou de APPs. Então, são desafios muito parecidos, apesar de serem bacias uma distinta da outra, né. Pode passar? Uma vez que a gente, então, já tem esse enquadramento, né, e está se utilizando, no caso do Gravataí, já há 10 anos, né, que foi feito o enquadramento, e os sinos, 2014, são 8 anos,
E aí a gente faz a avaliação, né, da qualidade utilizando os dados de monitoramento da FEPAM. Então, a gente avaliou os períodos em 2 períodos, né, de 2010 a 2013 e de 2015 a 2020 para o Gravataí, analisando esses parâmetros de OD, DBO, DQO, turbidez, fósforo, E. coli, coliformes e nitrogênio amoniacal. E a gente constata que não houve uma melhora na qualidade, né? E ao contrário, até ou se mantém uma qualidade ruim ou até piorando para a maioria dos parâmetros que a gente analisou, né? E, cara, como é de se esperar, né? O trecho onde tem maior densidade populacional é que é pior, as qualidades estão piores, né? Estão bem ruins. O que a gente vê que, então, tá comprometido o atingimento das metas de enquadramento. Pode passar. E nos sinos, também a gente avaliou, então, mais especificamente o baixo e médio sinos, né, que são a região da bacia que é mais urbanizada. Também nos mesmos 2 períodos, né, de 2010 a 2013 e 2015 a 2019, os mesmos parâmetros para o Gravataí, que a gente avaliou também, e a realidade também é a mesma, né? Na verdade, até um pouco pior, porque está havendo, sim, um decréscimo na qualidade para a maioria dos parâmetros, também sendo que a região mais populosa que a qualidade é inferior, né? E com isso a gente vê que as ações que foram previstas no plano de bacia, né, como redução de cargas poluidoras e esgotamento sanitário, não foram, se foram parte foi efetivada, mas não estão a contento, né? Não está bastante comprometido o atingimento das metas de enquadramento. Pode passar? E aí a gente vê que de desafios nessa gestão da qualidade da água, a gente vê que, assim, um desafio é ter um compromisso com as ações que são previstas no plano de bacia, né? Então, assim, os responsáveis pela ação estão participando do comitê, ou se participam, são eles as pessoas que têm realmente o poder de decisório ou pelo órgão, por exemplo, de saneamento, ou pelo município, né? Então, muitas vezes, gestores municipais importantes não estão lá participando, né, ativamente dos comitês e do processo de planejamento da bacia, né? Um outro desafio que se tem é justamente fazer, encaixar os planejamentos a nível de município, né, como plano diretor e plano de saneamento, com as diretrizes dos planos de bacia, né? Por exemplo, na Bacia dos Sinos, uma coisa que tem sido constatada até nos últimos tempos para cá é um grande aumento de parcelamento do solo em áreas rurais, tornando essas áreas assim com fins urbanos, mas sem um saneamento básico, conflitando com as metas do plano de bacia, né? Então, isso aí até o próprio comitê está atuando isso para chamar os municípios para controlarem, né, esse tipo de parcelamento e não emitir licenciamento para essas atividades se não houver um saneamento básico, né, a contento, né, porque senão a gente não vai conseguir nunca atingir aquelas metas do enquadramento, né. Um outro desafio também, quer dizer, também nessa parte, né, que é importante que se desenvolva alguns mecanismos para garantir esse cumprimento das ações previstas, né, nos planos, né. Muitas vezes até se houver uma pactuação, né, os atores se comprometerem, né, isso pode ser cobrado até a atuação pelo Ministério Público, Poder Judiciário, muitas vezes consegue, né, garantir com que eles cumpram com essas obrigações, né, só que muitas vezes eles não assumem, né, essas obrigações, né. Pode passar? Bom, além disso, de outros desafios que se tem é implementar a outorga de lançamento de efluentes, né? Por enquanto a gente tem só a nível de licenciamento ambiental que é feito, mas não. E aí
essa avaliação é muito pontual e ainda tem um complicador, porque o licenciamento é feito em parte municipal, né, nos municípios, outra parte estadual, e não se tem uma base unificada com esses dados, né, então fica difícil fazer uma gestão, né, da qualidade da água, considerando esses efluentes, né. Um outro desafio que se tem é a implementação daí da cobrança pelo uso da água, nesse caso aí pelo próprio DRH, né? A gente aqui no estado não tem uma agência de recursos hídricos, né? E que aí com isso não se consegue implementar essa cobrança. O único que ainda, o setor hidrelétrico no Rio Grande do Sul, que contribui, mas é mais não é a implementação, no âmbito do sistema elétrico, não tanto pela cobrança de uso da água, né? E, além disso, a gente tem o desafio desse arranjo institucional, considerando os dois órgãos, né, o DRH e a FEPAM, né? Então, a gente tem que estar sempre mantendo e aperfeiçoando, né, esse trabalho em conjunto, né, nos diferentes espaços que se tem, né? Pode passar. E dentre esses desafios de integração, né, também é uma coisa importante a gente integrar os bancos de dados e sistemas que são utilizados tanto para licenciamento quanto para outorga no Departamento de Recursos Hídricos e na FEPAM, né? Por exemplo, no DRHS, utiliza o sistema de outorga, CIOSH, né, que tem muitos dados assim de usuários, né, tem alguns dados de disponibilidade hídrica superficial. No caso de água subterrânea, ainda tem muito pouca informação, né, de disponibilidade hídrica, e também são poucos, se sabe que tem muito mais usuário de água subterrânea que ainda não está cadastrado no CIOT, né, então assim, as informações ainda não são completas, né. Já a FEPAM, a gente tem também o sistema de informações ambientais, quer dizer, que não está integrado com a outorga ainda, né, assim. E, por exemplo, tem o CISALT, que é o Sistema de Automonitoramento da Indústria. Então, no processo de licenciamento, as indústrias têm que, no momento do licenciamento, se coloca as restrições, né, de parâmetros que têm que ser atendidos, né, para poder fazer seria, digamos, a outorga, né, de lançamento, só que ele não está integrado, né, com o CIOT, e também a gente tem na FEPAM também, além desse CISALTO, nós temos um outro sistema que até é mais atual, que foi desenvolvido mais recentemente, né, que é o RS Água, que é um sistema que disponibiliza os dados de monitoramento da qualidade da água, né? Os dados da nossa rede de monitoramento básico da água, que é em sistema geoespacial, né? Então, a gente tem todos os dados desse monitoramento, só que não está integrado, por exemplo, ao CISALTO, né? Isso é uma coisa que a gente está ainda trabalhando nisso para poder integrar com os dados de efluentes, tanto a nível industrial quanto de efluentes sanitários, né? Então, são coisas que ainda faltam, né? A gente ainda tem que trabalhar nisso. A FEPAM também tem o que a gente chama de SIG-FEPAM, né? Que é uma base de dados georreferenciados, que é com todos os licenciamentos, né? A nível de FEPAM, né? E isso quer dizer a nível estadual, porque os licenciamentos, né, como eu tinha comentado, são a nível municipal, a gente não tem mais essas informações, né? Então, pode passar, não sei se tem mais algum. Então, acho que seria isso. Por enquanto, a gente nos coloca à disposição aí para perguntas. Só o comentário até eu coloquei no chat antes, que tinham perguntado sobre enquadramento de reservatórios, né? A gente tem alguns exemplos aqui no estado de lagoas e lagos, né? Tanto do Lago Guaíba,
quanto de lagoas do litoral, né, da bacia do Tramandaí. Então, no caso das bacias do litoral, das lagoas, algumas são muitas lagoas, né, mas a lagoa inteira está enquadrada com uma classe específica. E a do Guaíba, então, tem o Lago Guaíba, então tem mais de tem seções, né, com classes diferentes, né, de enquadramento. Mas eu disponibilizei já o link ali para as informações. Tá joia, Cláudia, Rafael, obrigada aí pela participação de vocês. Eu não sei se o Daniel, eu vi que ele tinha se inscrito lá quando o Gilberto terminou de falar. Não sei se você quer fazer sua pergunta agora, Daniel. Pode ser, ainda tem interesse sim, obrigado. Eu parabenizo, né, o trabalho lá, é bastante interessante, né, Gilberto, e uma pena, né, que tenha ficado com aquele impasse, né, com a companhia de saneamento. Pelo que você apresentou ali, parece que para os 15 primeiros anos não teve questionamento, né, mas a partir dali que realmente teve questionamentos em relação à factibilidade, né, de alcançar aquelas metas. E realmente eu acho que essa é uma das fases mais desafiantes, né, que é a questão do programa de efetivação para o enquadramento, que é realmente pactuar essas metas, né? A Resolução 91, ela fala em instrumentos de compromisso, né, a serem pactuados, e isso é uma coisa que a gente vem buscando, por exemplo, no enquadramento do doce, né, que está agora em trâmite, né, em trânsito e ocorrendo já alguns diagnóstico e prognóstico já realizados, né, e ocorrendo as demais fases agora com consultas públicas. E uma coisa que a gente tem buscado para evitar, né, riscos, né, de terem metas muito ambiciosas, né, ou pactuações que eventualmente depois não se concretizem, né, envolver agências reguladoras infranacionais também no diálogo, né, nessa questão da pactuação de ações no saneamento, principalmente aquelas ações que a gente está vendo no doce, que elas são adicionais ao que o marco do saneamento ele dá aquela diretriz, né, de 90% de coleta e tratamento até o ano de 2033, né? Só que eventualmente tem trechos de corpo d'água que, para alcançar aquela classe ensejada pela sociedade, precisariam de ações adicionais ainda para além disso, né? Principalmente às vezes em termos de eficiência, porque a legislação preconiza aquele 60% mínimo de remoção de DBO, mas remoções para além disso, adicionais, teriam que ser pactuadas realmente segundo a capacidade técnica, né, os limites, né, técnico-econômicos, né, do município para alcançar, ou de um pool de municípios para alcançar aquela classe desejada em alguns trechos. E para isso a gente tem buscado envolver agências reguladoras que atuam, né, nos municípios do Doce, tanto nos estados de Minas Gerais quanto do Espírito Santo, para esse diálogo e buscar essas pactuações, né, ou a fundamentação de quando as metas forem muito audaciosas, né, e tiverem que ser revistas. Aí minha pergunta é a experiência também que vocês tiveram, né, se porventura durante os trâmites, né, no Comitê de Bacia Hidrográfica, se aquela agência ARP, né, de reguladora de Pernambuco, né, de esgotos, se ela também foi envolvida, os municípios, né, e o que você identifica que também poderia ser aprimorado para evitar, né, em processos futuros que esse trabalho tão elogiável, né, tão interessante que foi feito, que ele corra esse risco de ser aprovado no CBH, mas ele voltar novamente, né, por questões de pactuações que eventualmente hajam né, diferentes divisões ou de conflitos de interesse com as possibilidades de investimentos de companhia de saneamento. Obrigado pelas suas considerações, Daniel. Não, a gente não envolveu a ARP, não pensou nisso. E o que a gente poderia melhorar nos próximos é justamente isso, essa amarração, esse arranjo, antes de iniciar o estudo.
deixar as pessoas mais a par, porque o estudo de enquadramento ele não é feito por uma só pessoa, nem por um só órgão, né? No mínimo, está o órgão de meio ambiente, como já falaram aí, o órgão, no caso do de Pernambuco, né, a APAC e a CPH juntos, sempre, não é? Eu acho que tem que serem os gestores juntamente, não dá para ficar só um gerindo e os outros participando em momentos pontuais, não. Uhum. E Muito é isso, legal. procurar uma forma de amarrar com que os órgãos participem de forma efetiva, né, com as pessoas estratégicas de cada órgão para contribuir. E a gente sentiu falta disso. Essa articulação é muito desafiante mesmo, né? Bastante complexa e exige bastante envolvimento também da sociedade, principalmente no âmbito do CBH. Mas obrigado pela contribuição. Obrigado também. Obrigada aí, Gilberto, né, pela sua resposta. E aí eu queria até já fazer uma fala, que eu vi que algumas perguntas foram feitas para o pessoal do Rio Grande do Sul e o Rafael está prontamente já respondendo ali no chat, mas aí eu queria fazer uns comentários e aproveitar também fazer uma pergunta, que assim, a gente, lá no início, quando a Diana falou conceitualmente, né, do instrumento enquadramento, e é um destaque que a gente sempre dá nas nossas falas, né? Dessa importância da conversa, da integração dos instrumentos da política de recursos hídricos, né? Que eles são complementares em alguma medida e também, se um está capenga, acaba que o outro fica prejudicado, né? E aí o que eu queria destacar, e aí que eu fico curiosa, né? Porque como a gente trabalha lá no setor que apoia e acompanha as questões dos comitês de bacia, o Rio Grande do Sul é sempre uma referência para a gente que o primeiro comitê, né, do Brasil é o Comitê do Rio dos Sinos, né? E quando vocês trazem essa questão da piora da qualidade, que justamente o que impulsionou, né, a questão da formação do Comitê do Rio dos Sinos lá em 1988 foi justamente essa questão da qualidade, né, e toda a questão dos conflitos que isso gera, né. E aí eu fico me perguntando, né, qual a importância, que a gente sabe que a cobrança ela não vai solucionar esses problemas, né? Que esse problema de poluição, na maioria dos nossos casos, sobretudo essas bacias mais urbanas, né? Que tem presenças de cidades importantes, é a questão do saneamento, né? Mas eu acompanho o Comitê do São Francisco, que tem cobrança implementada desde de 2010, e eu vejo que a cobrança pode ser um instrumento não financiador dessas ações, mas ele pode ser catalisador para tentar captar recursos para esse principal desafio, acho que das nossas bacias, que é a questão mesmo do saneamento, né? Então, diante dessa minha fala, eu queria saber um pouco como é que está tanto em Pernambuco quanto no Rio Grande do Sul essa questão da cobrança e como é que vocês veem a importância da cobrança para fazer avançar o enquadramento, se é que vocês consideram que é uma questão importante, porque assim, as duas experiências a gente viu que o enquadramento está amarrado, né? Foi feito todo o processo, mas enfim, a implementação mesmo do enquadramento continua sendo um desafio, né? Ou das ações previstas para se chegar às metas, seja intermediárias ou finais dos enquadramentos. Então, queria a opinião de vocês com relação a isso. Eu posso falar um pouquinho, depois pode complementar. Aqui no Rio Grande do Sul, então, a gente está... Isso é um problema, né? A não cobrança, né? Pelos usos da água, né? E a gente tem um problema porque não foi implementado a agência, né? Agência de bacias, né? Agência para poder fazer, porque pela nossa legislação teria que ter a agência que iria implementar a cobrança, né? Então, enquanto não tem agência, não se cobra e aí fica... assim, muitos planos de bacia, as ações acabam ficando só no plano e não saem por falta de recurso, né?
Então, isso é um problema bastante bem, e se fala bastante, inclusive recentemente a gente estava revisando o Plano Estadual de Recursos Hídricos e também foi apontado, né, todo mundo, a maioria acha que é um entrave, né, essa não cobrança, né. Não sei se o Midun quer complementar alguma. Só trazer uma questão histórica ali, né, que a Flávia comentou ali a respeito do Comitê dos Sinos, né, que o problema lá atrás era outro, né, não era o saneamento. Então, aquele problema lá atrás, a gente pode dizer que está controlado, né, foi solucionado, e o que a gente tem hoje é justamente essa falta... eu achei que fosse saneamento, não era, não? Não. Não eu jurava que era questão de detergentes, né? Eu achava que tinha a ver com poluição, né? Também, mas a gente tinha um problema histórico lá com a indústria coreiro-calçadista, né? Então, assim, as emissões industriais, elas estão bastante controladas aqui através do licenciamento, né? Que é um outro instrumento de gestão. Entendi. De outra política, né? Não da de recursos hídricos. Exatamente. Então, assim, esse problema de poluição industrial, ele está bem controlado no Estado. Entendi. O que a gente tem, na verdade, é justamente esse problema que está associado com o plano de saneamento, que a gente viu ali nos slides que a gente apresentou sobre qual era a principal ação de cada um dos planos e quanto, né, estava destinado, né, havia sido... Previsto de investimento, né? E o que a gente tem no caso dos sinos, já que eu estou falando dos sinos, é que aquele investimento não aconteceu, né? Inclusive, nós tivemos um retrocesso a partir do momento que tinha uma estação de tratamento de esgoto que deixou de funcionar. Então, mais esgoto bruto estava sendo lançado nos recursos hídricos. Então, o que está faltando, na verdade, é justamente essa contrapartida dos municípios, que são os responsáveis pelos planos de saneamento municipais. Alguns dos municípios até têm o plano de saneamento, mas não tem um plano de saneamento com uma viabilidade técnica ou técnica financeira atestada, né? A gente vê isso quando os municípios buscam recursos da Funasa, por exemplo, para financiar esses planos de saneamento, e a Funasa não aprova, porque tecnicamente ou financeiramente eles não são viáveis, né? Então, a gente precisa realmente tirar os planos de saneamento do papel. E a gente sabe que que é um investimento muito pesado, né? É muito recurso mesmo, né? Ao ponto de uma estação de tratamento não custar praticamente nada, ela não impacta, né, no valor global daquele investimento. O principal são as redes de coleta, né? Principalmente as cidades que já estão instaladas, então isso envolve, né, abrir vala em rua, colocar encanamento, né, com separador absoluto, enfim, e destinar esses efluentes para as estações de tratamento para que a gente aí sim comece a lançar, né, efluentes tratados nos recursos hídricos, e aí sim esses recursos hídricos terem uma capacidade de suporte, né, dessas cargas, né? O que a gente vê hoje é que essa capacidade de suporte ela está muitas vezes, né, superada. Então, realmente, os trechos finais aí dos nossos recursos hídricos aqui, né, especialmente o Gravataí, no caso agora, são muito comprometidas, que se a gente for realmente tentar fazer uma classificação com base na CONAMA 357/2005, a gente não vai conseguir, porque muitos parâmetros vão superar o limite da pior classe. Ok, obrigada, Rafael. Gilberto, você pode comentar um pouquinho da cobrança no Pernambuco? Sobre a cobrança, tem um estudo de cobrança finalizado já, inclusive eu esqueci de comentar isso na apresentação. De outra gerência, eu estava olhando aqui se tem algum colega de lá, mas não tem mais. Mas tem um estudo finalizado, com a metodologia, com cadastro de usuários, e já pelo que eu sei, assim, pelas conversas que eu sei com os outros colegas, falta mais vontade política mesmo para implementar o estudo. A cobrança é outro instrumento que a gente tem que pelejar muito para avançar, mas acho que está avançando mais do que o enquadramento. Sim, porque uma vez implementado, ele já está bem amarradinho, bem redondinho, né? Não é tão difícil de executar. Aí só que
do ponto de vista político, é uma coisa negativa, né? Você vai adicionar valor na conta. Sim, Mas não está é bem fácil. encaminhado. Tomara, Gilberto, que sirva aí de apoio para vocês avançarem aí nos outros instrumentos. Daniel, está com a mão levantada? Está sem som, Daniel. Opa, agora sim, obrigado. Eu gostaria de dirigir uma pergunta para o Rafael, para a Cláudia, parabenizar a apresentação também, né, que foi bem interessante, e perguntar para eles acerca, é uma coisa que ainda né, é necessária, né, realizar na maioria dos estados e mesmo nas bacias interestaduais, né, cujos enquadramentos precisam ser revistos, né, e nas bacias estaduais também, aquilo que está previsto na Resolução 91, né, que a cada 2 anos o órgão de gestor de recursos hídricos, em articulação com o de meio ambiente, fazer aqueles relatórios, né, dizendo onde que ainda não foi alcançada a classe de enquadramento, né, e para que possa, né, dirigir, né, ou revisar as ações do programa de efetivação para que isso seja alcançado, né, e também dar publicidade a isso, né, a esses relatórios de onde não alcançaram as classes. Como o enquadramento dos sinos, por exemplo, ele é de 2014, eu imagino que no horizonte de planejamento de curto prazo já tenha alcançado, esteja alcançando esse horizonte. Eu gostaria de saber, né, que eu achei bem interessante nessa busca que vocês mostraram na apresentação de articulação, né, entre os órgãos gestores de meio ambiente e recursos hídricos, se também já tem essa experiência de ter elaborado algum relatório desses, né, acerca do alcance das metas de enquadramento, ou se esse trabalho está ainda para ser realizado. Obrigado. Olha, primeiro eu perguntaria se tem alguém do Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento aqui presente, né? Me parece que é uma iniciativa que está se desenvolvendo lá no departamento, né? E o que se conseguiu trabalhar até agora foi conjuntamente, né? Foi justamente no relatório o relatório anual dos recursos hídricos do Estado, né? Então isso FEPAM e DRH-S tem trabalhado conjuntamente. Agora, para cada bacia que tem o seu respectivo plano, não. Até porque, como nós falamos, né, não tem avançado a questão da qualidade, porque as ações não têm sido implementadas. Os atores responsáveis pela implementação dessas ações, né, via de regra, não têm cumprido o seu papel, né? Então, assim, mesmo nos mais recentes, onde todos os atores são chamados, né, e se busca que eles assumam essa responsabilidade, né, de executar uma ação que está prevista ali, porque também não adianta a gente colocar uma coisa no papel e aquilo não sair de lá. Os gestores, mesmo assumindo esse compromisso, acabam não cumprindo. E aí, é justamente o slide que a Cláudia menciona lá, que o Ministério Público e o Poder Judiciário têm nos auxiliado, de certa forma, para atingir alguns objetivos, justamente obrigando esses atores, né, a cumprirem o seu papel. Claro que o DRHS e a FEPAM não têm essa competência para obrigar, né, não tem instrumentos meios para que isso seja efetivado. Então, não sei se a Cláudia tem mais alguma coisa para falar a respeito disso. Justamente sobre, então, a gente trabalhou junto, né, foram 2 já relatórios de recursos hídricos, né, relatório anual de recursos hídricos. Então, nós, FEPAM e DRHS, trabalhamos junto na parte de análise da qualidade da água, mas foi, assim, em geral, para todo o estado, né, por bacia, mas não só com foco não apenas com foco nas metas de enquadramento, né. O que eu até ia aproveitar aqui que eu vi que teve quem que está perguntando, a Aline, né, perguntando sobre monitoramento, né, se é de competência dos municípios. Acho que o que o Midui colocou, assim, que a gente tem a rede de monitoramento estadual, né, que tem um planejamento para essa rede com uma certa densidade de estações, né, e muitas vezes nos planos de bacia são previstos outras
uma densidade maior, né, com mais estações de monitoramento. Então, é isso que a gente entende que essas outras novas estações de monitoramento que estão previstas no plano de bacia seriam, então, competências dos municípios, né, porque aí o Estado não teria condições de fazer, porque realmente, assim, a gente já está com 221 estações, né, e o foco é tentar atender todas as bacias hidrográficas. Claro que em algumas, como é o caso tanto do Gravataí quanto dos Sinos, né, a densidade de estações é muito maior do que em outras bacias que não têm uma densidade populacional tão grande, né? Mas então, assim, no plano de bacia, às vezes tem, então, previsão de outros, né, e assim, cursos hídricos que foram enquadrados que não necessariamente estão já sendo monitorados pela FEPAM, né, mas aí se espera que os municípios que façam esse monitoramento. Só lembrando, então, que a densidade é uma estação a cada 1.000 km², que é a referência, né, nacional. Então, a rede estadual está associada com a rede nacional de monitoramento da qualidade da água, né? Então, a gente mantém essa densidade de uma estação a cada 1.000 km². Claro que na região metropolitana, essa densidade acaba sendo maior, mas para o Estado, né? Para o Estado, o padrão de referência é esse, que é o mesmo adotado no país inteiro. Obrigada, Rafael. A gente tem mais uma inscrição aqui. Eu vou encerrar depois da fala da Aline. Eu posso só comentar um pouco sobre a fala? Não, então, já vou te dar a palavra. É só para assim, que a gente viu que ontem, né, o desafio que é a questão do monitoramento, né, que não é fácil. Você instalar uma estação, às vezes é bem fácil, né, mas manter e depois realmente, de fato, ter informação daquela estação, aí é outro passo, né? E eu fico feliz de ver um feedback bom dos estados, que vários de vocês citaram o Qualiágua, né, nas falas de vocês, que foi importante nessa questão da consolidação do monitoramento, né? Então, realmente, são vários desafios que a gente precisa enfrentar. Aí, Aline, eu peço que você seja bem objetiva, tá? Porque a gente já está encerrando, as pessoas já estão saindo, para a gente poder finalizar aqui, tá bom? Tá. Não, é só lembrando que eu desconhecia essa possibilidade de encaminhar os municípios essa atribuição, né, via convênio. Mas, até então, uma grande saída para isso, sempre enxerguei a cobrança, né? A cobrança, financiar incremento da malha amostral para acompanhar as metas de enquadramento. E, claro, com uma agência, né, também instalada, uma agência de bacia, eu acho que essa é uma solução que ficaria dentro do sistema de recursos hídricos, né? Os municípios, eu não sei como é que funciona na prática, mas é só isso. Tá joia, então, Aline, obrigada. Eu vi que Brandina fez aqui também um comentário, né, no chat, que ela acha que os atores não cumprem com suas obrigações porque os tomadores de decisão, de fato, não participaram da pactuação das metas, né? Isso foi uma questão que o próprio Gilberto trouxe, né, que às vezes as instituições, em vez de mandarem pessoas capacitadas, qualificadas e com poder decisório, nem sempre isso ocorre na discussão, né, do enquadramento. Acho que esse ponto foi levantado. Então, eu acho que acaba que a gente percebe que tem vários aprimoramentos que precisam ser realizados, né? Mas eu acho que o objetivo nosso hoje, acho que foi atingido, que é trazer, né, que a gente sabe que temos muitos desafios, e eu acho que o que foi apresentado aqui, tanto ontem quanto hoje, já dá alguns caminhos, né? E também problemas que vocês já enfrentaram, que quem ainda não começou a dar os primeiros passos no caminho aí, tanto do monitoramento quanto do enquadramento, já percebem, opa, aqui vai ter uma pedrinha no caminho, vamos já tentar, né, tirar essa pedra do caminho. Então, acho que a gente conseguiu trazer elementos importantes aí para todos, né? Eu queria também destacar essa importância do relacionamento dos instrumentos. Eu nem sabia que o Rio Grande do Sul não outorgava lançamento, né?
e a gente viu que isso é importante também, então a outorga e conversando com o enquadramento, a questão também dos limites para a outorga, quando o enquadramento é de fato levado a sério, então acho que essas questões, o sistema de informações subsidiando não só a construção da proposta de enquadramento, mas também monitorando a sua implementação. Então, acho que isso a gente conseguiu também tirar aqui da oficina, né? Essa importância dos instrumentos conversarem e caminharem na medida do possível juntos, né? Enfim, eu não fiz mais nenhum aqui apontamento, eu não sei se Brandina e Elmar querem também deixar alguma coisa registrada, mas antes de passar a palavra, eu já queria novamente agradecer muitíssimo a todos vocês que contribuíram para esse debate. Eu acho que a gente teve até um tempo curto, talvez até pensar num outro momento, né, à medida que esse instrumento vá avançando, né? Eu sei que tem, talvez até trazer experiências, a gente lida mais com os órgãos gestores, né? Mas talvez trazer uma experiência de comitê, que eu sei que o PCJ discutiu o enquadramento anos lá na bacia, né? O São Francisco está com essa experiência agora lá no Alto São Francisco, enfim, talvez seja uma ideia a gente, num outro momento, trazer experiência também dos comitês ou das agências, das entidades delegatárias, que seja, né? Para a gente poder também, às vezes, trocar uma figurinha que pode ser que enriqueça esse debate. É uma ideia que eu tive agora, né? Com base em tudo que a gente discutiu, enfim. Mas agradeço imensamente, né, a disponibilidade de vocês e também quem esteve aqui conosco. Espero que tenhamos atingido os objetivos, né, para quem participou aqui da oficina, e aguardamos vocês nas próximas. A gente já vai ter uma de capacitação em outubro, estamos prevendo uma para novembro com os conselhos estaduais de recursos hídricos, né? Mas aí já deixo vocês atentos para a gente, né, anotar aí na agenda para guardar esses meses. A gente deve ter mais, tanto outubro quanto novembro, mais 2 oficinas aí do Progestão. Então, agradeço e passo aqui a palavra para Elmar e Brandina. Primeiro, Brandina. Vocês me escutam? Sim, Elmar. Não, vou fazer bem ligeiro. Na realidade, eu quero agradecer, né, a participação de todos os palestrantes do Estado do Espírito Santo, Sergipe, Pernambuco e... Nossa, perdi aqui. Pernambuco Rio Grande do Sul. E Rio Grande do Sul. Eu não estou enxergando de perto, de um dia para o outro. Muito engraçado. Bom, agradecer a presença de todos, né? Assim, da disponibilidade de vocês. A gente sabe que isso requer uma preparação, requer um tempo, né? Mas que eu acho que esse momento em si torna muito rico, né? Seja para vocês e seja para os estados que estão participando, né? Agradecer também os nossos colegas de trabalho, Diana e Daniel, também que participaram, que puderam ficar aqui durante todo o dia, que com certeza eu acho que também deve ter sido bastante rico, né? Agradecer ao Jean, que está sempre nesse nosso apoio aí, né, dando a maior força, e a participação de todos. A gente teve um momento que eu anotei aqui, tinham 137 pessoas, né? Acho isso muito bacana. Obrigada, bom final de semana, gente. Bom descanso. Pessoal, as apresentações, as gravações serão enviadas junto com o certificado, tá? Vai ter um linkzinho junto com o e-mail em que eu vou enviar o certificado, tá bom? Não esqueçam de assinar a lista de presença que está aqui no chat. E é isso. Brandina? Bom, pessoal, achei que esse tema é muito desafiador, né, para nós, qualidade da água e enquadramento, e acho que foi uma oficina muito rica, né, acho que trouxeram vários questionamentos aqui, né, várias experiências, né, ousadas até, acho que foi muito legal. E é uma coisa assim, eu sou da área, né, de qualidade da água, eu vim dela, trabalhei com ela, então é um tema que para mim é muito precioso. E eu acho que é muito importante a gente trazer isso, começar a discutir mais, a questionar mais sobre esse instrumento, que ele é muito pouco implementado no país inteiro, né? Então, muito obrigada a todos pela participação,
Obrigada. A Elmar já agradeceu a todo mundo, né? Então eu vou agradecer a Elmar, vou agradecer a Flávia por estarem aqui. A Elmar organizou com muito zelo esse evento. A Flávia está aqui com nossa moderadora. Então agradeço a elas, além de todos vocês. E o Jean, que é o nosso assessor aqui, especial. Então, podemos finalizar a nossa oficina aqui. Então tá joia, gente. Um bom final de semana, chuvoso aqui em Brasília, mas a gente espera revê-los em outras oficinas aí ou pelos encontros de recursos hídricos da vida aí. Qualquer coisa, é só também entrar em contato conosco. E em breve a gente vai disponibilizar tudo também na página do Progestão. A gente organiza primeiro tudo, né? E a gente tem esse local lá onde a gente coloca sempre todas as oficinas, as apresentações, tudo fica lá, para caso vocês queiram consultar depois, ok? E só uma complementação, se vocês quiserem sugerir algum tema assim para futuras oficinas, fiquem à vontade. A gente coloca no nosso radar. Então tá bom, gente. Eu não sabia, não acompanhei, mas águas urbanas, né? Estava se discutindo recentemente e é um foco específico para as zonas urbanas, né? Achei interessante também. Ok. Então tá bom, gente. Obrigada aí pela participação. Uma boa noite a todos e fiquem bem Tchau, aí. tchau. Bom final de semana. Tchau, boa noite, gente. Bom Até final de mais. semana. Até a próxima. Igualmente. Até a próxima.